Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro espiritual, mais um encontro onde possamos devagar e conversar sobre um pouco da espiritualidade e do momento que nos cerca dentro desse planeta que é a nossa casa, nossa residência provisória, onde estamos aqui para aprender, para desenvolver. Na semana passada eu fiz uma pergunta a vocês, refletindo sobre como é Deus, o que é Deus, se ele existe, se ele não existe, aonde ele está e como ele está. É importante sempre fazer essa reflexão da existência da luz divina, porque é ela que nos ilumina, é ela que nos guia, e é ela que nos vai fazer crescer a cada dia mais dentro da própria espiritualidade, seja ela interna e depois para refletir no externo. Sabemos que estamos aqui num processo de aprendizado, isso já é para todos vocês. Mas o quanto devemos aprender? O quanto é o nosso limite para o aprendizado? Será que existe limite para aprender? Será que chega um momento de nossa história que a gente fala assim, pronto, já sanou, já não precisa aprender mais nada? Não existe isso. Porque quanto mais aprendemos, mais há a necessidade de aprender. Quanto mais evoluímos, mais a necessidade de se evoluir, aprender mais, dividir mais conhecimento. Porque todo conhecimento adquirido não é para ficar dentro de si, é para compartilhar. E quanto mais compartilhamos, mais aprendemos. Todo conhecimento que você adquire, o importante é passar adiante, é conversar. Não ter vergonha de dizer, olha, eu aprendi isso, eu vou lhe passar para que tu possa aprender. A conversa, a linguagem é a forma mais importante de se levar conhecimento ao outro. A escrita é importante, a escrita registra um momento, a fala ela leva para o som, ela leva para a eternidade, ela não para, ela flui. A linguagem falada é diferente da escrita, a escrita é parada. Uma vez que você escreveu, ela não se modifica. Mas a linguagem oral, ela se modifica. E é importante perceber a importância da linguagem oral, principalmente nos dias de hoje, em que muitos jovens estão perdendo a essência da conversa. Os adultos também. A essência de uma boa conversa, uma boa troca de energia através das palavras. Não se esconder através de um computador, de um celular, de aparelhos que façam com que eu não sei com quem eu estou conversando, eu imagino, mas eu não sei como ele está me vendo, como está me ouvindo. O importante, atualmente, é fazermos um exercício para a retomada da conversa, para a retomada de reuniões familiares, para a retomada de uma conversa com os jovens, com os velhos, para que possamos ir fazer a ponte do aprendizado de quem já está há bastante tempo reencarnado para quem está chegando. É importante fazer essa ponte de aprendizado, essa evolução, principalmente nesse último século, em que as transformações materiais foram extremamente rápidas. Se você pega uma pessoa que tem aí na faixa de 70, 60, 70, 80 anos, o que ela viu de transformação nesse período é inimaginável para quem viveu um século antes, que o tempo era muito devagar. Uma pessoa que tem 70 anos hoje viu o rádio se transformar num aparelho digital, viu o cinema em preto e branco se transformar num aparelho digital. É uma transformação muito rápida. E vocês não têm o domínio do tempo que passou. E isso faz com que as pessoas tenham mais tempo. Essa era a ideia inicial da tecnologia. Ganhar-se tempo para conviver com o outro. E foi o contrário que aconteceu. A tecnologia forçou as pessoas a quererem trabalhar mais e mais, se isolarem mais. Então é importante, nos atuais momentos da reencarnação, fazer a ponte de quem viveu essa história, para conhecer o quanto é importante saber evoluir e saber entender.
esses jovens de hoje não sabem o que é não viver sem internet, não viver sem aparelhos na mão, escrever cartas. Não tem que voltar a essa época, não sou tão saudosista assim, não, que a gente tem que regredir, não, mas é não perder a história. A história, é importante levar essa história a conhecimento do jovem, a evolução, a palavra, a conversa, transformar a sua casa num ambiente de reuniões, transformar um dia da semana num ambiente de reunião familiar, conversar com o vosso filho, com vossa mãe, com o vosso companheiro, trazer a energia da conversa novamente para a história da humanidade. Uma conversa simples, onde se pode ouvir histórias, onde se pode conhecer o dia a dia de cada um, de como você está vendo a evolução do planeta, de como você está vivendo esta evolução tecnológica e esse isolamento. Dizer, precisamos comunicar-se, precisamos conversar. De que assunto? Dos mais variados. Dos mais variados. Desde a conversa sérias filosóficas até a conversa mais tranquila, de piadas, de conversas simples do dia a dia. Mas é preciso resgatar isso. Aos poucos, voltar a ter um ambiente familiar entre os seres humanos. Porque, como falava Chaplin, não sois máquina, homens é quem sois. Tem que se perder a inteligência artificial. A inteligência artificial veio para ajudar, não para tomar o lugar da humanidade. Não se tornar seres preguiçosos, que tudo é a inteligência artificial. O computador não pode dominar o ser humano que domina a máquina. O controle tem que ser o contrário. A preguiça está fazendo com que o ser humano se entregue a tudo que é tecnológico. E se amanhã não tiver mais eletricidade? E se amanhã não tiver mais internet? Se amanhã não tiver mais fogão elétrico? Se amanhã não tiver mais chuveiro elétrico? Como é que isso vai se virar? Não digo que é uma catástrofe que vai acontecer, mas tem que saber esquentar a água para tomar um banho de caneca, não é? Tem que saber escrever um bilhete, tem que aprender a acender uma vela. Oxe, são coisas mínimas que não se pode perder. Não digo, e repito, não quero que se volte na época da lenha. Não é isso, mas é importante saber da história, saber que se pode viver sem internet, saber que se pode viver, né, sem e-mail, que você pode escrever uma carta, que você pode conversar, você pode atravessar a rua e ir numa casa de alguém para conversar. As casas se tornaram verdadeiras fontes de autodefesa, como eram os feudos, né? Cada um no seu castelo, com a ponte, o rio cheio de jacarés e piranha, que não vai atravessar. Você tem medo do outro? A humanidade está com medo do outro humano? Oxe, se tu tem medo do outro, eu tenho medo de tu. Por que você é tão igual a tu? Senão aqui nós não pregamos o tempo inteiro que nós somos iguais. Cada um no seu período, nós somos iguais. Sabemos falar sempre a mesma linguagem. A linguagem universal tem que ser a do amor, do olhar, do gesto, de um bom abraço, de um bom sorriso. Isso é uma linguagem universal. O idioma é outra coisa. O idioma se fala idioma japonês, inglês, francês, isso é idioma. Isso é outra coisa. A linguagem, ela é corpórea, ela é no olho, ela é no sorriso, ela é no abraço, ela é no toque. Se perdeu isso, se perdeu a linguagem universal do amor fraterno, da fraternidade, da luz branca e do grande Pai. É por isso que nós estamos aqui cada vez mais tentando fazer com que vocês se recuperem disso, porque a maioria, pelo que vejo aqui, viveu um pouco dessa história. Né? E trazer isso aos jovens é importante. Não digo anular a tecnologia, não sou contra a tecnologia, repito. Não quero voltar à era da pedra, à era do carvão, não é isso. Entenda que não é isso. Mas é importante voltar à era da conversa. Uma boa conversa. Isso é importante retomar. Uma boa reunião familiar, repito. Se deixou de lado as reuniões familiares.
Se deixou de lado uma conversa de mãe, pai com filho. Se deixou de lado um bom dia, boa tarde, boa noite, palavras que não deviam ser instruídas de vocabulário. As pessoas passam nas ruas e não se cumprimentam. Tem vergonha? Poxa, não posso orar com ele, não o conheço. Poxa, ele é tão bom quanto eu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Poxa, ela também é a mesma coisa. Mas eu tenho vergonha de falar. Por quê? Então, com atum. Qual é a vergonha de falar um bom dia para quem passa na rua? Qual é o problema de cumprimentar alguém? Eu preciso perder o linguajar. E é importante resgatar isso. Não tenha vergonha de ser humano e nem de olhar para o outro como humano. E dizer, olha, eu lhe vejo como eu, somos iguais. E eu posso lhe dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Não vou tirar pedaço de ninguém falando isso. E se alguém me falar, também não preciso tremer. Poxa, ela me descobriu aqui, foi, é. E a pessoa vai falar, boa tarde, hoje ele me descobriu, foi, me viu, é. Poxa, não é invisível? Não é? Poxa, eu quero passar despercebido. Como? Poxa, tu é tão humano quanto o outro. Não tem vergonha de ser quem tu é. É isso que precisa ser resgatado. A falta de vergonha de ser quem tu é. Alguém que ele passa na rua e fala boa tarde, fala, me descobriu, agora o que eu faço? Põe a mão para onde? Faz o quê? Eu vi isso onde eu ponho o livro. É só responder, também, mas boa tarde, pronto. Puxa, vergonha é de ser você. Vamos trazer isso à tona novamente. Pequenas palavras, grandes movimentos. Muda-se. E para mudar o outro, eu preciso mudar a mim. Eu preciso reconhecer em mim o que eu vejo no outro, a humanidade. Para que o outro veja em mim o que eu vejo nele, a humanidade. Se eu não me olhar como humano, como ela e ele vão me olhar como humano. Não tem jeito. Invisível ninguém aqui é. Ninguém é capaz de se tornar a caça da invisibilidade. Não existe. Certo? Repense nisso. Vamos aqui.